Olá pessoal do Shots, eu sou o Caio Sandin. Eu sou o Gustavo Sandin. E a gente está aqui para fazer a segunda parte do nosso vídeo especial sobre o final de Dark. O que ficou faltando responder? Que dúvidas eles deixaram no ar? No vídeo anterior a gente estava falando de quem estava na mesa, no final da terceira temporada. E uma dessas pessoas que causa uma grande dúvida é o Peter, né? Da onde que ele veio? Quem é o pai? O pai dele a gente sabe, ou pelo menos a gente acredita que seja o Helg. Mas assim, já é o Helg lelé da cuca, meio doidinho, né? Então a gente não sabe se ele realmente é filho do Helg, quem é a mãe dele, se a mãe dele só mandou ele pra lá porque ele é o filho do dono da usina, então é uma pessoa que tem influência, que tem dinheiro, vai poder cuidar bem do meu filho, ou se é realmente uma pessoa que teve um relacionamento com o Helg, a gente não sabe. Sim. A gente não tem essa certeza. Mostra a cena do Peter chegando na cidade, ele encontra com a Charlotte, eles têm mais ou menos a mesma idade, aparentemente o Peter é um pouco mais velho que ela, mas nessa época o Helg já tá tentando as ideias, assim, não tá na sua melhor das condições. O Helg já tá tentando as ideias desde que ele apanha do Ulrich, né? Também. Que é molequinho. E a gente não sabe quem é essa mãe, não sabe de onde ele veio, ele só chega lá, bom, depois tem o desenrolar da história, mas é uma família toda esquisita nas árvores genealógicas, né? Sem mãe, a gente não sabe quem é o pai de verdade do Helg. Porque ele é só meio que afilhado, assim, apadrinhado do cara do dono da usina, que é o Bernd. E também falando disso, se não tem a família Nielsen, não tem como o Ulrich ir voltar no tempo e bater no Helg. Então a gente não sabe se o Helg é realmente do da ideia, ou se nessa realidade ele é um cara normal. Ele é só um cara meio introvertido, como ele era quando era criança, mas porque também não tem Noah pra poder ficar batendo na cabeça dele. Não literalmente como o Ulrich, mas figurativamente. E não tem o Ulrich pra bater literalmente na cabeça dele. Então a gente fica sem saber exatamente como é, mas assim, supondo que seja uma realidade paralela, parecida, assim. Então pelo menos o Peter é filho dele, mas a gente não sabe quem é a mãe e não sabe quem é o pai do Helg, né? A gente não sabe exatamente quem tá nesse final, nesse mundo 3 aí. A gente sabe desses 6 que estão à mesa, do Tannhaus, que tem, né, os seus... tem o filho, a esposa do filho, e a criancinha que chama-se Charlotte. Então a gente começa Mas que não é a Charlotte que a gente conhece, porque ela é mais velha. Então, teoricamente, não dá pra casar ali sendo a mesma Charlotte, né? A única coisa que a gente consegue ver dessa história é que o nome Charlotte é muito comum nessa família Tannhaus. E também ajuda e também atrapalha uma outra coisa que fica em aberto, que é o relógio que em 88... 1888, o velhinho lá, cego, Tannhaus, o pai dele fala numa cena que eles estão numa carruagem que a mãe desse menino, desse senhor velho, cego, gostava muito do livro, que é justamente o livro que a Marta gosta, então a gente fica... será que é a Marta ou será que é só coincidências de ciclos de novo, né? E aí também aparece esse mesmo relógio que é pra Charlotte, o que é um pouco aceitável, o que a gente consegue entender é que o nome Charlotte é bem comum nessa família. Tipo Charlotte II, Charlotte III e assim vai. Mas e desse mesmo ponto da carruagem a gente consegue puxar outro ponto não respondido. Os 3 filhos que são a mesma pessoa, que é o filho da Marta e do Jonas. Eles têm grande destaque na divulgação, ele aparece no trailer, ele aparece bastante coisa dele, assim, como se ele fosse uma peça fundamental. De fato ele é, só que ele é uma peça fundamental pro roteiro, ele parece assim um dispositivo pro roteiro andar. Então a gente precisa que esse roteiro volte a ser cíclico, então ele vai resolver qualquer pendência que tiver pro negócio não ser cíclico, ele vai lá e vai resolver. A Eva vai mandar ele pra resolver, e aí ele vai encontrar com a Marta, que é a mãe dele mais nova, vai abraçar, e a Marta vai ficar... Então, vai ficar sempre nesse ciclo. É um mantenedor do ciclo, esse cara, assim, pelo que a gente entende, né? Ele é o único que consegue andar ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. É bem curioso isso, eles têm a cicatriz, por isso que fica bem, bem fácil de entender. Mas ele não recebe nem nome na história, ele só recebe funções. Esse fato dele não ter nome demonstra como a própria Eva meio que rejeita ele, né? Utiliza ele só como esse dispositivo, sabendo que ele é o catalisador do ciclo continuar aberto, ela não se apega, parece, assim. Que ela quer que ele, quando encontre a Marta mais nova, tenha esse afeto por ela,
mas não cria esse laço de família, não cria um... É tipo, falam pra você não dar nome em cachorro, que você vai se apegar, coisa do tipo, é meio que isso, assim. Parece que é nesse mesmo nível, assim, de não se apegue a ele, porque ele não é nada além de um dispositivo para fazer a coisa seguir em frente, parece. Ele termina de escrever o livrozinho que tem a triquetra, que vai e volta no passado e arranca pedaço, e o Noah tem que buscar as folhas que estão faltando, mas, assim, ele podia ser mais, né? Eu entendo que eles tinham muita coisa para contar, pouco tempo, apesar de serem episódios de 1 hora, basicamente, quase todos. Mas, assim, se ele é tão central pra história, conta um pouco melhor essa história dele. Por que ele anda sempre os três juntos? Como é que... Tudo bem, a gente entende que é por conta dos ciclos, que eles vão crescendo juntos até um morrer, pega de novo o menino e vai seguindo nesse ciclo eterno. E por conta da triqueta tem que ser 3, então tem todo esse sentido. E aí eles vão e matam o Bernd, mas antes disso eles já tinham entregado a licença pro Bernd poder construir a usina. Então, assim, por que eles mataram o Bernd? Só pra poder continuar na linha cíclica, mas qual é a função do Bernd morrer naquele momento? Assim, tem umas coisas que acabam não fazendo tanto sentido nesse mundo novo, assim, nessa coisa que eles colocam pra poder ir resolvendo, assim. É meio que um retcon de qualquer coisa que pudesse ter erro, eles consertam ali, então tá tudo certo. Bom, e já que a gente puxou o assunto de morte, tem uma coisa que a gente precisa falar dessa série, que é a quantidade de mortes de pai e filho e pai matando filho. É uma bagunça. Sim. O Adam, Jonas, mata a própria mãe. Aí a gente tem o Tronte, que a gente acha que mata a própria filha, que é a Regina, mas que no fim a gente descobre que não. A mãe da Catarina mata ela. Assim, com requintes de crueldade. Né? E de burrice, né? Porque a Catarina também podia ter feito umas coisas melhor ali, né? Mas foi uma luta meio de burro. Mas aí a mãe da Catarina joga no lago com pedra, assim, bem cruel. É bem cruel. Que é inclusive o que dá origem à lenda, o mito, que o Magnus conta pra Marta no episódio que eles estão no lago, né? Eles estão lá brincando, e aí o Magnus e o Bartosz meio que armam pra Marta pra poder pegar no pé dela e falam que tem uma mulher que foi morta e que ela fica assombrando o lago, que ela tá no fundo do lago assombrando as pessoas, né? Que é bizarro, que é a mãe deles. Que é a cena que a Marta até sai do lago pra poder ficar com o Jonas, e aí tem toda aquela questão de nós somos um casal perfeito e coisa do tipo, né? Inclusive, isso é uma dica bem legal pra vocês. Depois que vocês terminarem de assistir a série, assiste de novo e vai reparando nos pequenos detalhes que com o tempo você não vai entendendo, mas vendo de novo, você pega. Tipo, o Jonas mais velho, de 33 anos, sempre olha pro lugar onde a Marta vai morrer quando ele tá na casa dele, e fica focando nisso. Pra você que tá assistindo não faz muito sentido, mas depois que você assiste de novo, isso faz muito sentido. Então, tanto que eu achava que ele ficava olhando ali porque, será que ele escondeu alguma coisa ali? É uma caixa que ele escondeu? Você fica nessa dúvida. E aí depois, quando você para pra pensar nas coisas que aconteceram, você descobre que é onde a Marta morreu, né? E como esse Jonas não viajou pro mundo da Eva, ele tem só aquela realidade da Marta morrendo, nesse paralelo. E aí, falando em paralelos e criação de paralelos, e também de reassistir, por conta da dúvida da Camila Vieira, do vídeo anterior que a gente fez, a gente reassistiu para entender o que acontece com a Elizabeth apocalíptica e a Charlotte do futuro, roubando a Charlotte bebê do Noah e da Elizabeth menos apocalíptica. E aí a gente descobre que é o Adam colocando as peças no tabuleiro de novo, que é mantendo o jogo porque ele quer que chegue até aquele momento. Porque depois, no fim da série, a gente descobre, se o Tannhaus não tem a Charlotte, que a gente conhece como Charlotte, para criar como filha, ele entra naquele arco dele de tristeza que termina por ele criar uma máquina do tempo que dá errado e cria esses dois universos paralelos. Então não seguiria a mesma linha do tempo que o Adam quer. Criaria mais confusão ainda, mais linhas do tempo paralela, e que não é isso que ele quer. Ele quer que todas as peças estejam no tabuleiro para poder chegar no momento em que ele vai matar a Marta no final, que pra ele aquele é o final definitivo. Aquilo é o que precisa acontecer, ele precisa matar a Marta e o bebê deles para poder quebrar o ciclo e acabar com o universo, né? Acabar com o tempo, que é o objetivo dele principal. Tanto que o Tannhaus fala pra Charlotte criança, um pouco antes dela conhecer o Peter no ponto de ônibus, que ela foi a maior alegria no dia de maior tristeza, que é justamente por ela ter chegado por duas mulheres sujas, com roupas que ele nunca tinha visto, que é a Charlotte e a Elizabeth. Fora isso, deve ter mais gente aí que a gente não tá lembrando, porque todo mundo morre com o pai e mãe. A coisa da questão da Marta matar o Jonas,
o Jonas matar a Marta, Sim. o Jonas, o Adam mata a Marta várias vezes, todo mundo ali, questão de afeto e morte ali é tranquilo, assim, tranquilo. todo mundo precisa de uma terapiazinha pra poder ajudar. E aí, falando, inclusive, o Tronte matando a Regina, a gente não sabe exatamente em que momento a Cláudia avisa pro Tronte ir pro futuro, porque ali é pós-apocalipse. Na hora que ele mata a Regina é pós-apocalipse. Então Sim. a gente já tá... Teoricamente só com sobreviventes do bunker deveriam estar ali, ou quem não tava na região, que são os caras que vêm de fora, né? Que eles mostram pra gente assim que tem uma equipe de busca que provavelmente veio de outro lugar, que não foi tão afetado assim, e a galera do bunker. Então o Tronte não tava no bunker, como é que ele chegou lá pra matar a Regina? Porque a gente sabe que existe um gap assim do momento em que ele acha o Mads até o apocalipse, que ele tinha uma relação com a Cláudia, que eles davam um caderno, tanto que o Peter também ajuda. Mas ali, o Peter estava no bunker, mas o Tronte não. Então o Tronte viajou no tempo em algum desses momentos para poder ir lá matar a Regina. Mas é outra dúvida que fica. A gente sabe que ele tem uma relação com a Cláudia, que teve uma relação que ele achava que era o pai da Regina, mas no fim das contas a gente não sabe quando que isso aconteceu para ele poder ir lá, né? E outra morte também que as pessoas supõem que seja alguma coisa, mas a gente acredita que não, é a morte do Bartosz. Suposto Bartosz, que é o que o Noah mata de picareta, né? E no início da segunda temporada, mas fazendo as contas, não bate, porque nesse mesmo tempo, Bartosz, Jonas mais velho e Francisca e Magnus vão de 2020 para 1888. E lá o Bartosz constitui uma família, ele tem filhos com a Sirja, inclusive o Noah e a Agnes. Mas que não faria sentido porque assim, ele já estaria mais velho, tanto que quando o Jonas mata a mãe, o Bartosz não tá com a Sirja ainda, pelo menos a gente acha, e o Jonas já tá adanzando, assim, ele já tá com aquela cara estragada, mas ainda dá pra perceber que é a feição jovem dele ainda, não é a feição velha. Mas o Bartosz também tá mais velho. E se você assiste agora depois com a terceira temporada no ar, você pega o Bartosz dessas cenas e compara com o ator que faz o Bartosz, suposto Bartosz que morreria pela picareta, não é o mesmo ator. E o Bartosz, pelo que a gente sabe dele, ele nunca tatuaria os Sigmundos nas costas, que é o que o personagem que morre tem. Sim. Então acho que por conta dessas coisas a gente pode negar que é o Bartosz, não é o Bartosz. Basicamente a gente sabe que não é ele. Inclusive ele fica extremamente bravo e tem várias brigas com o Jonas porque ele entende que ele está preso em 88, não tem solução e para ele odeia tudo aquilo lá que está acontecendo. Ele acaba vivendo sua vida e tem como uma das filhas a Agnes. Sim. Que é outra pessoa e outra personagem que é super importante. A gente sempre naqueles momentos que a gente via aquela árvore genealógica criada no mundo da Eva, ela era a primeira ligação, porque é dela que sai todos e todo mundo chega nela, mas assim, não mostra a vida dela, ela vai e volta pro passado, ela é uma pessoa importante. Ela é muito um peão também, assim, parece. Ela e o Noah são dois grandes peões desse grande jogo do Adão e da Eva. Ela foge com a mulher do Egon e assim, pra onde que ela vai? Pra quando ela vai? O Egon nessa realidade, se não tem a Hannah pra poder trair a mulher, ele começa a beber, ele é infeliz, a mulher não conhece a Agnes, então a mulher foge também. Assim, são questões que podem fazer influência lá na frente por uma Cláudia mais saudável, por uma Regina mais saudável, e assim, por ter tido uma convivência maior com a mãe, a Cláudia no caso, né? E puxando do Egon, que é outra história interessante, a Eva manda o Egon do mundo 2, né, do mundo dela, salvar a Hannah, que está prestes a perder um filho. E a gente não entendeu essa parte, porque no mundo do Adam, sim, a Hannah tem um filho com o Egon, que é uma filha, que na verdade é uma filha, né? Que também depois vai dar início a todo o ciclo de novo. Mas no mundo da Eva, essa filha, o filho, é do Ulrich. Então não faz muito sentido essa... e o Ulrich não tem nenhuma ligação, assim, porque a gente estava tentando pensar nisso antes. Se o Ulrich podia ter alguma ligação com o Egon, porque ele pode ser marido da Cláudia, a Cláudia pode ter casado com o Tronte, mas nessa realidade parece que não, porque parece que segue a mesma ordem das coisas. Então, por que ela manda vai salvar a sua árvore genealógica, sendo que não tem muita ligação ali?
Porque a gente podia pensar, não, ela vai salvar a Hannah da realidade 1, porque do mundo da Eva eles viajam um tempo e espaço normal, tranquilo. Mas, pelo que aparece, ele vai salvar a Hannah do mundo Eva. É outro cenário, né? Então, é outro cenário. É o cenário da casa dos Nielsen, né? Que é a casa que o Rich mora com a Catarina no mundo do Adam. Bom, gente, mas a grande questão que a gente quer descobrir é o que aconteceu com o olho do Voller. Por favor, Dark, nos explique. Produtores, diretores, roteiristas, a gente precisa saber, assim... É uma coisa... A gente sabe que vocês fizeram de propósito, que vocês fizeram isso pra deixar todo mundo curioso. Mas, poxa, deixa o cara contar a história dele, o que aconteceu no verão. Ninguém sabe o que aconteceu no verão, pô. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente falou bastante sobre Dark nesses 2 vídeos. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior, vem aqui nos cards, assiste o vídeo. A gente tá comentando bastante sobre o final, do que ele nos trouxe, como foi legal esse final todo, né? Então, acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei. Se você não gostou, tudo bem, pode deixar também. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, pô, o que você acha que a gente tem que falar, você acha que ficou faltando alguma coisa pra gente falar, entra nessa discussão com a gente, se você quiser a gente pode, quem sabe, gravar outro vídeo, né? Então, se você se inscrever no canal você vai ficar sabendo, e tem muito mais coisa vindo por aí no Shots. Um abraço e até mais! Tchau, pessoal!